Enquanto isso, na Somália, continente africano, um Fokker 50 se acidentou após uma tentativa de pouso de emergência no aeroporto de Aden AD. Acho que é essa a pronúncia. Sim, um Fokker 50, 6 Oscar, Yankee Alpha Sierra, até que bem jovem, apenas ali 36 anos, desde a sua fabricação. A aeronave pertencente à Star Sky, segundo informações, teve um problema logo após a decolagem e cerca de 15 minutos depois decidiu voltar ao aeroporto. Havia 55 pessoas a bordo, meio que no limite da operação do Fokker 50, que opera com até 56 passageiros em classe única. Até o momento não se falou nada sobre muita carga dentro da aeronave, que, assim, pode ser que seja, mais uma vez, excesso de peso. O destino do avião era a cidade de Guriel e caiu, entre aspas, porque na verdade ele passou reto após esse pouso de emergência. Se tivesse caído, com certeza estaria bem mais destruído, mas vamos dar uma olhada nas fotos que nós temos e, claro, os dois videozinhos curtinhos até o momento. Bom, essa aí é a aeronave Star Sky, a matrícula aqui e tal, bonitinha, uma aeronave mais antiga, mas ainda em operação em diversos países na África. O que nós temos? Essa cena, esse aqui deve ser até turista, esse aqui também tem cara de turista, pessoal de resgate, uma cena até curiosa, vamos falar assim, a aeronave nesse estado. A gente pode ver que quebrou a asa, tá sem o motor, eu vou te mostrar em detalhes. Também tem essa questão deste, como é, cerca, né? Vou te mostrar lá no Google Maps. Olha só, tá sem as pás do motor e a asa. Star Sky, a aeronave colapsou também o trem de pouso, também já vou explicar provavelmente o porquê, ó. Colapsou aqui. Cara, que loucura, ó. Cara, muito curiosa essa cena, né? Você vê um cara de terno saindo, provavelmente era um passageiro da aeronave, a água mais rasa aqui, como você pode observar também. Aí o pessoal de resgate, a aeronave lá mais adiante, quase no mar mais fundo. As muitas bagagens, não dá para ter certeza da quantidade de peso que ainda tinha. E os dois videozinhos, que tem esse aqui, o pessoal filmando muito próximo do acidente, do local do acidente. Você pode observar o pessoal ainda saindo, ó, ainda saindo da aeronave, sem feridos, né? Então, nada mais grave, só o susto mesmo. O outro videozinho é bem curto, que é este aqui, que mostra o que as fotos já nos mostraram. Você pode ver que ele ficou numa parte rasa da água, né? Se você trazer aqui para o Google Mapas, o aeroporto que fica em Mogadíscio, capital da Somália. O aeroporto está aqui, é um aeroporto bem modesto, digamos assim. Algumas aeronaves, provavelmente um CRJ, talvez um Embraer 145, várias turbohélices. Não tem Google Street View aqui. Vários turbohélices. Devem ser Fokker 50, talvez algum Dash, alguma coisa assim. Uma aeronave aqui a jato, tem cara de ser, não sei. Bom, o acidente ocorreu quando ele passou esta cabeceira aqui, foi parar nessa parte mais rasa. E essa cerca que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo essa cerca aqui, ó? É esta aqui. Então ele parou mais ou menos, esta aqui, né? Então mais ou menos ele parou aqui. Você pode ver aquela diferença de água, né? Água mais rasa ali, água mais funda. Água mais rasa, água mais funda. Tanto que se você clicar aqui para ver algumas fotos da praia, você consegue ver essa diferença. Essa aqui é a região do aeroporto. Então ele caiu talvez um pouquinho mais aqui para frente. Eu sei que eu encontrei uma foto bem interessante, tem foto inclusive do aeroporto, ó. Aeronaves bem antigas, Antonov, alguma coisa assim. Ele fica um pouco elevado, tem um avião pousando e tal. Deixa eu ver, vou encontrar para vocês. Inclusive tem um videozinho, não sei porquê dessa cor, ó. Então o aeroporto ele fica um pouco elevado. Aqui o aeroporto, a cerca, então ele caiu aqui um pouquinho para frente, para a gente ter um cenário, tem até um... Rapaz, tem um MD aqui. É um MD da African. É isso, deu para compreender, eu acho, porque tem até a Boeing aqui, rapaz, bichão. O bagulho é louco, aquela cerca, ele caiu lá para frente. Por isso que eu acho que destruiu essa asa e sabe-se Deus onde é que estão essas pás desse motor. Isso se essas pás não voaram antes, né? Porque pelo menos aqui nos destroços tal, não se vê as pás do motor dessa aeronave. Sabe-se Deus onde foi parar. Mais importante que ninguém se feriu nesse acidente e é mais um que vai entrar para a enorme conta no continente africano, principalmente ali
da Etiópia para baixo até chegar na África do Sul, são muitos países com muitos acidentes. Vamos lembrar também que o Fokker 50 é um avião bem mais antigo. Ele foi utilizado aqui no Brasil com a antiga TAM, a Rio Sul, a Nordeste e além da Avianca. Ficou em operação no Brasil até, da década de 90 até ali meados dos anos 2000, acho que até o comecinho dos anos 2000. Até claro, foram trocados por aviões mais modernos. Para muitos países e empresas aéreas do continente africano, é literalmente o que sobra para eles, ou o que eles têm condições de operar. Não me pergunte, mas a Air Panamá ainda tem um Fokker 50 na sua frota, inclusive que se acidentou não faz muito tempo, foi acho que final do ano passado. Eu não vou ficar repetindo a falta de segurança, os procedimentos naquela região, se agora recentemente a gente pôde comprovar, inclusive no relatório final do 777 da Latam, que raspou lá a bundinha em Milão, se até na Latam, super segura, aquela coisa toda, teve esses erros, você imagina a aviação em um dos países mais pobres do mundo. Exemplos, 2024, esse Fokker 50 cargueiro da Jetways Airlines passou reto na pista e matou uma pessoa. 2022, outro Fokker 50, dessa vez da Juba Airlines, capotou, mas por milagre ninguém morreu. Tem vídeo aqui no canal mostrando, haviam 36 pessoas a bordo. Poucos dias antes desse Juba, outra aeronave Fokker 50 cargueira se acidentou durante o pouso. Quer mais de 2020? Tem também. Adivinha qual fase? Durante o pouso. Tem mais Fokker 50 2020, olha aí. Nem preciso comentar que também foi durante o pouso. Acho que também podemos chegar a um consenso que pousar o Fokker 50 na Somália é sempre com muita emoção. Eu definitivamente acho que não teria coragem de voar com um passageiro na Somália. Eu acho que não. E se eu for ficar mostrando todos os acidentes só da Somália e só do Fokker 50, eu passo mais de meia hora falando aqui no vídeo. É só você pesquisar o banco de dados. A segurança por lá é claramente muito questionável, para não falar outra coisa. A gente está falando de um país com baixíssima infraestrutura, com muitas pistas de terra, até por isso que se utilizam aviões Antonov, o próprio Brasília, esses Fokker 50, aviões muito antigos, que acabam tendo muitos e muitos ciclos e manutenções ali extremamente duvidosas, se é que fazem manutenções desse tipo de aeronave, as peças é bem complicado. Infelizmente, pode escrever. Outros Fokker 50 vão acabar se acidentando não só na Somália, mas no continente em geral, assim como tem muito Brasília voando por lá, e outros modelos que já são considerados ultrapassados, como o Antonov 24, Antonov 26, que ainda voa pelo continente africano. Para a maioria dos países, é a opção que eles têm para voar. Mas aí, conta para mim, você teria coragem de voar nesse tipo de avião, nessas condições lá na África? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Videozinho para te trazer esse acidente. Em breve eu vou estar viajando. Pode ser assim que a frequência de vídeos, né, vá cair, que eu demore, digamos, para poder trazer as notícias mais atualizadas aqui para vocês, que eu vou ter que depender de usar VPN, aquela coisa toda. Então pode ser que vai demorar um pouquinho. E semana que vem, se tiver alguém de Madrid, quiser almoçar aí e tal, vou estar numa conexão bem longa na cidade na semana que vem, pode me mandar DM no Instagram ou comentar aqui, acho que depois eu procuro na busca, para a gente poder trocar uma ideia aí lá no aeroporto de Madrid. Não vou ficar no aeroporto, obviamente, uma conexão de muitas e muitas horas, eu vou para a cidade, quem quiser. Se tiver alguém, né? Se tiver alguém de Madrid, deixa aqui nos comentários. É isso, um forte abraço, meu povo. Até a próxima. Tchau.